Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma live, mais um bate-papo hoje, esperar a galera aí chegando. E de cara, que você que está chegando aí agora, eu peço já que você, se possível, nesse aviãozinho que tem aí na área do Instagram, que você compartilhe, envie esta live, né, convide seus amigos, mande para o máximo de pessoas possível sobre a informação sobre essa live aqui, que nós vamos conversar, bater um papo hoje sobre TPM. Então, hoje é mais um programa Consultoria com o Dr. Léo, e o tema de hoje é o fico irritada fácil, né? É normal isso? Vamos entender um pouquinho mais sobre por que isso acontece, por que a TPM abala tantas pessoas, né? A Tereza chegando aí também, dando boa noite Tereza. E hoje nós vamos conversar um pouco para entender um pouquinho mais sobre esse tema, né? Quero lembrar a todos aqui que toda semana nós vamos estar aqui batendo papo, fazendo essa consultoria com o objetivo onde a gente vai responder dúvidas, né? Trazer temas para que a gente possa aí recuperar a saúde perdida, para possa recuperar a energia, que as pessoas possam buscar recuperar a libido. Tudo isso temos como objetivo nesse nosso quadro, nesses nossos blocos. Nós vamos fazer isso daqui de forma semanal. Essas lives aqui normalmente elas não ficam gravadas aqui no Instagram, e elas vão ser direcionadas todas para o canal do YouTube. Inclusive algumas lives também nós traremos, né? Vou começar a fazer lá pelo próprio YouTube também, tá? Então, boa noite galera, pessoal que tá todo mundo chegando aí. Como eu pedi, vou pedir mais uma vez aí que vocês que vocês compartilhem essa live, né? Com amigos, compartilhem com amigas, com mulheres, com homens, porque por mais que a gente fala em TPM, a gente pensa muito em algo que comete muito somente as mulheres, mas não, o TPM é um problema que nós vamos ver aqui no decorrer dessa live, que ele afeta não só as mulheres, né, como os homens também, como a sociedade em geral. Acaba que todo mundo perde, né, com a TPM. Então a gente vai entender um pouco mais aprofundado, né, sobre isso daí e o que a gente pode fazer, né, o que dá para ser feito, como amenizar, né, toda essa situação. Eu estou aqui do meu lado aqui com o meu celular, onde teve algumas perguntas também que foram enviadas, na qual eu vou responder, e aqui na frente também um computador onde eu tenho meu roteiro, que eu vou seguindo aqui para poder ver se eu consigo falar tudo que eu tenho para falar com vocês de forma mais didática possível, né? Tentar transmitir toda essa informação de uma forma que fique fácil para todos estar entendendo o que a gente está falando, tá? Então é um tema que, né, ficar irritada, muitas mulheres ficam irritadas de forma fácil, né, de uma forma às vezes que acontece, mas primeiro a gente precisa de caracterizar, precisa de primeiro entender o que é essa TPM, né, que é uma tensão pré-menstrual. Então algumas mulheres durante esse período ela fica numa situação que ela começa a apresentar alguns sintomas emocionais e sintomas físicos, né? Então, por exemplo, a mulher pode apresentar sintomas tipo de depressão, tristeza, vontade de chorar, a irritabilidade, pode ter ansiedade. Algumas mulheres têm insônia, outras às vezes têm a questão da fome em excesso, né? Outras mulheres às vezes perdem o apetite, algumas já têm uma sonolência às vezes de forma excessiva, uma dificuldade de concentração e um cansaço também, uma fadiga que acomete algumas mulheres também. Então isso daí, o período normalmente que antecede, né, o período da menstruação, e algumas mulheres começam a ter esses sintomas, né? Isso que eu falei foi sintomas somente emocionais. Existe também sintomas físicos, né? Algumas mulheres sofrem, por exemplo, com a questão de dor de cabeça, algumas têm até inchaço nas mamas, tem aumento de peso, dores osteomusculares, né? A distensão abdominal também, eu vejo muito essa queixa também no dia a dia, no consultório, muitas mulheres chegam com essa queixa também, né? E normalmente a gente tem que entender que esses sintomas, eles são normalmente resolvidos no período logo quando vem a menstruação, algumas logo no início e outras que vão até o final.
Tá? Então eu vou dar um exemplo. A mulher às vezes está com uma situação de depressão. Ela pode estar vivendo uma depressão. Essa depressão ela pode aumentar no período da TPM, né? Esse período que antecede a menstruação. E aí quando aumenta, mas depois quando vem essa depressão, por exemplo, a mulher pode ser que ela não acabe totalmente. Então a gente não pode caracterizar isso como somente uma situação de que a pessoa está com TPM. Porque às vezes por trás disso pode estar escondido algum outro sintoma também, ou alguma outra patologia, como um quadro de depressão instalado, onde nessa situação a mulher vai precisar de acompanhamento, né, de outros profissionais também, um acompanhamento, um tratamento de fato dessa situação, desse quadro, por exemplo, de depressão. Então a mulher pode sofrer, por exemplo, também de enxaqueca. Essa enxaqueca ela pode ser recorrente, ela pode aumentar às vezes no período da TPM, mas isso logo quando chega a menstruação, isso não cessa, isso não acaba. Então isso não é somente uma característica de TPM, isso é um quadro de enxaqueca que o próprio paciente tem, né? Então tudo isso acaba acontecendo. Então estou vendo aqui uma pergunta, né? E quando tem tudo isso, isso daí acontece, né? Mais comum do que a gente imagina. O diagnóstico para caracterizar a TPM não precisa ter todos esses sintomas, né? Todo esse cortejo aí de sintomas. Às vezes um ou dois sintomas já é característico e isso é variável, né? Na mulher, isso varia de cada mulher, porque às vezes a gente tem situações que eu vou mostrar aqui, explicar um pouco mais aprofundado, relacionado à questão dentro de uma visão mais integrativa. Eu vou mostrar, tipo assim, eu acho que é interessante a gente entender o que a medicina, né, mais dentro de uma linha que trata mais somente os sintomas faz e qual é a explicação que dentro da medicina integrativa tem, o que a gente pode fazer de modificação de nosso estilo de vida para poder melhorar essa situação. Tá? Então é isso que eu acho que a gente tem que estar conversando aqui. Então, né, do mesmo jeito que eu vi muitas queixas assim, né? Por que sentimos vontade, por exemplo, de comer chocolate na TPM? Recebi uma pergunta dessa. Então, isso vai entender isso também, que isso está correlacionado à questão desse distúrbio que a gente tem, que a mulher tem principalmente na questão hormonal. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, a mulher tem uma predominância, por exemplo, do estradiol, e depois, na segunda fase, a mulher tem uma predominância da progesterona, isso falando de uma forma bem resumida, né? E com essas situações aí de TPM, a mulher acaba tendo um excesso desses estrógenos que a gente chama, em decorrência de uma menor quantidade da progesterona. E isso acaba às vezes acontecendo, por exemplo, por conta hoje em dia de contaminantes ambientais, que são chamados aí dos xenoestrógenos, né? Que eles estão contaminando na nossa vida, tá? E para que a gente entenda o tamanho da dimensão, eu estava vendo aqui, por exemplo, um dado que eu até anotei aqui, 65,8%, por exemplo, das adolescentes, elas sofrem de TPM. Então isso é uma coisa que já acomete mais do que metade da população, né, das mulheres, das adolescentes que estão vivendo, né, atualmente, elas estão passando por esse tipo de transtorno, por esse tipo de sofrimento, né? Então, nas mulheres com idade reprodutiva, 8 em cada 10 delas sofrem de TPM, né? E normalmente é uma síndrome, então, que ela ocorre aí dias antes da menstruação, tá? Então, ela está muito ligada a essa questão desses xenoestrógenos, né? Dessa contaminante, desse excesso de estrógeno, né? De produção de estradiol e de estrógenos, daí ele acaba sendo produzido demais, às vezes em excesso, e junto isso há contaminantes no meio ambiente, que isso acaba aumentando essa predominância desses estrógenos em relação à progesterona. E aí, para a gente ter uma correlação, normalmente eu sempre gosto de tentar exemplificar. Por exemplo, o estradiol é ele que deixa a mulher mais ansiosa, é o estradiol que deixa a mulher mais agitada, a mulher mais estressada. A gente sempre fala que, né, a mulher, quando tem muito estradiol, ela fica uma mulher mais irritada, que quem está perto ninguém às vezes aguenta, né? Eu brinco que às vezes o paciente chega no consultório, dependendo da época do exame da paciente, eu olho para o estradiol, que o nível está muito alto, às vezes eu brinco, né, com o esposo da mulher e falo, nossa, coitado, né? Porque a pessoa está ali e vai sofrer em relação à TPM dela, que vai descontar, obviamente, às vezes em quem está perto, né, e tudo mais. Então eu tento explicar essa situação, que esse desequilíbrio, ele às vezes acontece, né? E aí acaba que fica tudo misturado, né? Fica tudo numa situação muito complicada, tá?
Deixa eu ver, Dona Fairuza que está falando, né? Quando tem insônia, a ansiedade de comer doce, salgado, tudo ao mesmo tempo. Sim, isso acontece demais também. Aí a gente já tem a questão da TPM e tem também questões ligadas às vezes a depois, também questões de climatério, de outras situações também que pode acontecer, que acaba tendo essas alterações aí dos níveis hormonais. Né? Porque o que acontece com a diferença entre homem e mulher? O homem normalmente ele tem predominantemente a testosterona. Então o homem quando dá 20 anos de idade, 30 anos, está na produção máxima de testosterona, dali para frente ele começa a declinar a produção de testosterona e esse declínio na parte comportamental, na parte de sintomas, né, e tudo mais, é tudo mais ou menos igual. Por isso que o pessoal brinca e fala, né, homem é tudo igual. E na mulher não, a mulher tem o estradiol, tem estriol, tem estrona, tem progesterona, tem todos esses hormônios e cada uma cai num nível diferente. Cada uma dentro do ciclo menstrual funciona de uma maneira. E aí vira esse conjunto de sintomas, de problemas que acaba alterando a vida da pessoa. Junto isso, mais a parte profissional, mais a parte de gerenciamento de estresse, mais a parte de alimentação, tudo isso vai se somando. Então eu falo que para a mulher, no dia de hoje, eu falo que paga-se um preço mais caro, né, na sociedade do que os homens em geral, porque a mulher, além de ela ter que conviver com todas as funções hoje que são, né, das mulheres também, né, dentro do mercado de trabalho, ela ainda tem que continuar respeitando a fisiologia dela. E a fisiologia da mulher ela tem essa situação, essas oscilações hormonais que acabam acontecendo dentro da fisiologia da mulher, e isso acaba atrapalhando muito ela, tirando muito da questão da qualidade de vida. E quando a gente pensa em longevidade, quando a gente pensa muito nessa questão de medicina de longevidade, a gente está trabalhando muito em quê? Buscar qualidade de vida. Não adianta a pessoa viver um mês, passar uma vida naquela coisa, vivendo naquele cansaço, vivendo ali na situação com dores, cólicas, né? Estresse, ansiedade, depressão, tudo isso acontecendo na vida da mulher. Então a gente tem que buscar sempre equilibrar isso. Tá? Então como é que a gente normalmente avalia essa situação? E aí entra a questão de alimentação também. Muitas vezes acaba acontecendo, tá? Por quê? A queda da progesterona, a mulher tem essa relação entre progesterona e o estradiol. Então a mulher às vezes ela tem uma queda da progesterona e esse estradiol na mulher ele fica um pouco mais elevado. E isso acaba aumentando uma enzima que chama aromatase, que acontece, que transforma a testosterona em estradiol também. Isso também é uma situação que às vezes acaba acontecendo, tá? E isso daí também ativa uma via que a gente chama de inflamação, chamada de NF-kappa-beta. É um nome que para vocês às vezes não tem muita importância, mas para nós no meio médico é importante entender isso, que essa via é ela que vai aumentar a expressão de inflamação, que a gente chama de citocinas inflamatórias no corpo. E essas citocinas inflamatórias elas começam a circular e ficam ali circulando também o tempo todo. E aí tem expressões de enzimas e tudo mais, então a mulher também acaba tendo nesse período, né, daí já também não é somente antes da menstruação, já no processo da menstruação mesmo, isso também às vezes acaba acontecendo, a mulher ficando com o organismo mais inflamado e aí também acaba tendo dores no processo ali durante o período de menstruação e aí acaba piorando mais ainda a qualidade de vida. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma avaliação mais completa da parte hormonal, da parte bioquímica, da parte metabólica da paciente, por isso é importante a gente dosar alguns marcadores de inflamação, como ferritina, alguns marcadores como a proteína C reativa ultrassensível. Tudo isso, quando está elevado no organismo da mulher, mostra que essa mulher ela vai ter essa tensão pré-menstrual de forma mais elevada também. Então daí a gente entra com muitos suplementos que podem ajudar a diminuir isso. Tudo aquilo que diminui a expressão da inflamação vai ajudar nesse quadro clínico. Uma outra coisa que a gente costuma fazer de uma forma muito corriqueira dentro da prática da medicina integrativa é fazer a reposição da progesterona bioidêntica, né, na segunda fase, que a gente chama de segunda fase do ciclo menstrual. Tá? Então isso daí também acaba ajudando bastante a trazer esse equilíbrio, né, nas mulheres, esse equilíbrio hormonal e diminui muito essa situação de tensão pré-menstrual aí da TPM que as mulheres acabam sofrendo. Tá? Então, muitos desses tratamentos, hoje na medicina, a gente tem esses tratamentos dentro da área da medicina, da longevidade, da área da medicina integrativa, porque hoje na prática da medicina mais geral, digamos assim, o que se faz muitas das vezes é usar
o anticoncepcional. Então, muitas mulheres chegam com queixas, às vezes no ginecologista ou algum outro profissional, e são simplesmente acrescentam, colocam o anticoncepcional. O anticoncepcional vai fazer esse bloqueio aí da menstruação e a mulher não vai ter esses sintomas. Mas o grande problema do anticoncepcional é que ele faz, obviamente, um bloqueio, né, da função hormonal. Ele não vai ter essa liberação de alguns hormônios que eram para estar circulantes na mulher. Então ele vai gerar uma situação daquilo que a gente chama de síndrome metabólica. Ele vai aumentar a insulina, ele vai aumentar a capacidade da mulher de reter gordura, principalmente. E vai diminuir o quê? O outro hormônio que diminui muito quando a mulher usa o anticoncepcional é a testosterona. Então a mulher fica ali, de fato, ela não vai menstruar, mas ela não vai ter a testosterona para ter a força física, ela não vai ter a energia do enfrentamento da vida, ela não vai ter a energia vital para fazer as coisas, para fazer uma atividade física, para poder conseguir. Ela vai nadar contra o metabolismo dela, contra o organismo dela. E isso vai gerar uma situação muito chata, às vezes uma situação, por exemplo, da mulher querer buscar ir para uma academia para ganhar uma massa muscular, não vai conseguir. Porque o anticoncepcional ele não deixa, como ele bloqueia o estradiol, quando ele bloqueia a testosterona cai, tudo isso daí acaba caindo, ele simplesmente não consegue, a mulher não consegue ter um ganho de massa muscular, tá? Quando está utilizando o anticoncepcional, que é uma metodologia, né, que eu acho que as pessoas, na grande maioria hoje da sociedade, acaba enfrentando, acaba utilizando o anticoncepcional, eu acho que de forma um tanto quanto equivocada, porque o anticoncepcional a gente precisa muito colocar na balança os benefícios do anticoncepcional, né, e os malefícios dele. Então eu acho que quando a gente coloca qual é o benefício, de fato a pessoa ele vai evitar ali a gravidez e tudo mais, mas e os malefícios que ele tem para o organismo, né, da mulher? Então eu acho que a mulher, quando ela usa o anticoncepcional, ela paga um preço muito caro por usar aquilo. Um preço caro para a saúde dela, não estou falando de valor de medicamento, estou falando do custo para a vida dela. Acaba se tornando algo que eu acho muito, muito alto para ela, porque pelos prejuízos metabólicos, né, que a mulher vai ter. Então eu costumo falar que é uma menopausa química que a mulher sofre. Então quando a mulher entra, ela sofre essa menopausa química quando ela está usando um anticoncepcional. E isso acaba sendo uma situação muito complicada, acaba sendo uma situação que tira muito a qualidade de vida, né, de todas essas mulheres. Então, o caminho que a gente normalmente utiliza é o caminho de você buscar o equilíbrio hormonal, que é você equilibrar essa primeira etapa do ciclo, onde tem muita expressão de estrógenos, né, de estradiol, de estriol, de estrona. Todos esses estrógenos eles ficam elevadíssimos. Então, o caminho que a gente faz dentro da medicina integrativa é equilibrar, é colocar na segunda etapa do ciclo menstrual a gente iniciar o uso da progesterona bioidêntica. E essa progesterona bioidêntica é ela que vai trazer esse equilíbrio para a mulher, ela que vai trazer ela vai diminuir essa ansiedade que a mulher fica, ela vai diminuir toda aquela agitação que a mulher tem. Normalmente, quando você vai equilibrando os níveis da progesterona, normalmente a mulher consegue, de fato, ter todo esse equilíbrio e diminuir todos esses sintomas que ela acaba sofrendo. E, consequentemente, tudo com isso daí acaba melhorando demais a vida da mulher, a qualidade de vida dela e de todos que estão no entorno dela, né? Trazendo mais equilíbrio, né? E o melhor, por exemplo, momento para a gente poder fazer essa reposição. Normalmente, a reposição hormonal, ela não precisa, muitas vezes a mulher começa a sofrer esses desequilíbrios hormonais, e muitas só começam a fazer a reposição desses hormônios quando já chegam lá no período da menopausa mesmo. Ou seja, repor hormônio somente quando chega lá na menopausa, às vezes é tarde demais, às vezes a gente perdeu janelas de oportunidade de entrar com hormônio, por exemplo, muito antes, para evitar problemas, para melhorar a questão da qualidade de vida da mulher. Então, muitas das vezes, quando está diagnosticado a mulher que ela sofre de fato de uma situação de estar sofrendo ali com a TPM, nesse caso já se faz importante aí o uso, a gente iniciar toda uma suplementação, toda uma modulação de todo esse perfil hormonal, onde a gente tem que avaliar também como estão os níveis do cortisol, como estão os níveis dos hormônios da tireoide, que todos isso daí também, quando estão em desequilíbrio, atrapalha demais a mulher nessa questão do ciclo, por exemplo, dela, do ciclo menstrual, fica muitas vezes irregular por conta, por exemplo, de alterações da tireoide.
Então a gente tem que fazer todo esse balanço, avaliação de todo esse perfil hormonal e junto com esse perfil hormonal corrigir também o perfil metabólico e inflamatório. Né? Então há suplementos que auxiliam muito, por isso que a gente usa muitas vezes o ômega 3, porque o ômega 3 ele vai diminuir a expressão tal do ômega 6. O ômega 6 são os óleos que a gente tem de forma bem simplificada, o óleo de cozinha que a gente usa, todos esses óleos que a gente usa na nossa alimentação aqui no Ocidente. Então nós temos uma proporção muito baixa, o ômega 6 ele é inflamatório e o certo seria a gente ter, e o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Quando a gente pega dietas, por exemplo, mais mediterrâneas ou do pessoal mais oriental, tipo japonês e tudo, a proporção que eles usam entre ômega 3 e ômega 6, normalmente para um ômega 3, eles têm 2 ou 3 de ômega 6. Então você vê que essa pessoa ela não fica muito em desequilíbrio porque fica um brigando e equilibrando o outro. Nós aqui no Ocidente, no Brasil, Estados Unidos, toda essa região nossa ocidental, a proporção é de 1 ômega 3 para 40 de ômega 6. Isso significa o quê? Nós estamos, nosso corpo é extremamente inflamado. Nosso perfil de alimentação é totalmente inflamado. Por isso, tão importante o uso do ômega 3. E aí tem que ser um ômega 3 de alto teor, de concentração, para que esse ômega ele diminua esse perfil, essa inflamação que está acontecendo no organismo, que esse ômega 3 ele diminua essa inflamação que está acontecendo, que diminua esses níveis de proteína C reativa ultrassensível, que diminua os níveis de ferritina, que ajude nesse controle, que com isso a pessoa vai ter menos expressão de inflamação no corpo, com menos citocinas inflamatórias, ela vai ter, por exemplo, menos sintomas. Então, por exemplo, quem sofre de enxaqueca, quem sofre de dores, tudo isso daí vai acabar cometendo de uma forma menor, de uma forma reduzida. Não é que vai acabar, mas vai conseguir diminuir. Principalmente quando se equilibra junto com isso quando a gente se equilibra junto com essas suplementações, a reposição e a correção do perfil hormonal também, né? Com a introdução ali da progesterona na segunda fase do ciclo menstrual. Então, tudo isso são situações que acabam ajudando, que são importantes para o nosso organismo, né? Então, esse desequilíbrio acaba acontecendo nessa situação, e aí vem também a questão de alimentação, que a gente fala o tempo todo, né? Aqui, onde os alimentos inflamatórios, alimentos pró-inflamatórios, que o nosso corpo, que o corpo da mulher, o corpo do homem, todos nós não conseguimos absorver, né? Que tem proteínas que nosso corpo não consegue absorver no nosso intestino. Tá? Então a proteína do leite, que é a beta-lactogamoglobulina, uma proteína de alto peso molecular. Tudo que tem leite, derivados do leite, tem essa proteína. Ela pesa algo em torno de 130 mil Daltons. O nosso corpo, nosso intestino só absorve qualquer proteína, qualquer aminoácido que chega ali na faixa de 30 mil Daltons de peso molecular. Então a partir do momento que ele não absorve, o nosso corpo vai entender que está tendo uma invasão. E aí ele vai reagir àquilo ali, ele vai ativar o nosso sistema de imunidade para se defender daquilo ali. Eu sempre falo que é como se fosse um elefante tentando atravessar a porta da nossa casa. O que a gente faz? Quando tem um elefante, é uma coisa gigante ali. É como se você pegasse uma arma e começasse a atirar naquele elefante. O que é isso? Nós ativamos o nosso sistema de defesa. Então o intestino ele ativa o sistema de defesa, ele libera essas citocinas inflamatórias que vão ficar circulando no corpo. E elas, quando estão circulando no corpo, o que acontece? Acaba que a pessoa... Todos nós temos aquilo que a gente chama de órgão de choque, então ela vai atacar o órgão de choque. Então quem tem muita dor de cabeça, quem tem tendência a dor de cabeça, vai ter dor de cabeça. Quem tem tendência a dores articulares, vai ter dor articular. A mulher numa época de TPM, por exemplo, numa época pré-menstrual, antes da menstruação, que ela já vai ter maior quantidade de expressão de inflamação, vai atacar todas as dores ali, vai dar cólica, vai dar dor de cabeça, vai dar vários problemas que vão acontecer com essa mulher. Vai ter distensão abdominal. E isso acontece não só com a questão do leite, dos derivados dele, mas também com os alimentos que contêm glúten. Então, glúten também tem a gliadina, que tem alto peso molecular. Esse alto peso molecular não absorve a barreira do intestino, nosso corpo adiciona no nosso sistema de inflamação. E esse sistema de inflamação nosso, para poder defender o organismo. E aí, com base nisso, é daí que está também associado os benefícios de a gente estar utilizando os probióticos. Porque o que o probiótico faz? Ele é como se fosse uma barreira com bactérias do bem, com bactérias intestinais ali no nosso intestino, que vai proteger. É como se ele fosse amortecer a nossa parede intestinal. Tentando falar de uma forma mais ou menos didática, como se fosse colocar tipo uma telinha na frente da nossa parede, do nosso intestino, para que a gente consiga, para que não gere tanta inflamação quando esses alimentos bater ali.
Mas obviamente tem todo um trabalho da parte intestinal que a gente precisa de cuidar, repor, né, bactérias do bem, tirar alimentos que estão causando problemas no intestino. Então, o intestino ele é o primeiro órgão que a gente precisa de avaliar, que a gente precisa de começar a tratar. A gente trata todo mundo, começa qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer problema, a gente começa tratando pelo intestino, porque é dali que começa a maior parte dos nossos problemas. Nosso intestino que às vezes não está produzindo, por exemplo, a serotonina de uma forma espontânea, não está produzindo a serotonina de forma suficiente, por exemplo, e com isso daí a pessoa pode entrar depois em sintomas de depressão. Por isso que tem que usar depois antidepressivo, porque esse antidepressivo ele fica ali em cima só recaptando aquela serotonina do corpo e tentando reaproveitar ela. Tá? Então são várias situações que acontecem e por isso que a gente precisa de cuidar desse contexto geral. Quando a gente fala de mulher com TPM que você tem que buscar, não é somente chegar e dar um remédio e falar que você vai ficar boa. Tem várias fórmulas que vão ajudar, que vão diminuir os sintomas, né? Então a gente entra com a correção da parte alimentar, a gente entra com a atividade física. Tá? Então, tudo isso vai ser importante. Por que atividade física? Atividade física na mulher, tem vários estudos mostrando que ela aumenta a testosterona. Tá? Então, ela ativa alguns processos enzimáticos que vai transformar o DHEA, por exemplo, que é um hormônio, que é um pró-hormônio, vai transformar ele em testosterona, somente com atividade física. Então, olha que interessante, a mulher bastou começar a fazer uma sessão de atividade física, ela já vai melhorar o perfil hormonal dela de testosterona. Então, muitas mulheres hoje, por exemplo, que sofrem com queixa, por exemplo, de falta de libido, porque testosterona, muito na mulher principalmente, é uma queixa importante, está associado muito à questão da testosterona, e a mulher, às vezes, ela vai querer desesperadamente repor testosterona, e aí o efeito vai ser totalmente contrário, né? Não vai dar um efeito legal. Porque eu sempre falo assim, olha, para você preparar o corpo, para você poder ficar com o corpo adequado para essa questão de produção ali de testosterona, para você poder usar o hormônio, por exemplo, na mulher, você precisa de corrigir o organismo. Normalmente, o que acontece com o organismo? O corpo ele vai caindo, declinando a produção de hormônios, tá? A partir dos 30 anos de idade, e nós vamos aumentando nossa expressão de inflamação. A gente precisa criar um meio termo na hora de fazer qualquer reposição, qualquer uso de hormônio, entre diminuir esse perfil inflamatório, que eu sei que muitos deles são ocasionados pela queda dos hormônios, tá? Então eu preciso de diminuir esse perfil inflamatório para ir recompensando, ir compensando e introduzindo os hormônios. Quando eu entro com o hormônio no meu organismo uma vez só, seja no homem, seja na mulher, no que for, se você não tiver o organismo bem compensado, uma insulina bem estabilizada, com tudo direitinho no corpo, a tendência é que o organismo, que a pessoa fique, que a gente sempre fala, né, que o tiro saiu pela culatra. A tendência é que você tente apagar um incêndio com óleo diesel, com gasolina. Em vez de você resolver, você acaba piorando mais ainda a situação. Tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que estão fazendo aqui. Bom, perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. Chegou atrasada. Bom, nós vamos deixar essa aula gravada, ela vai ficar aqui de hoje para amanhã. E amanhã ela deve ir para o YouTube. Aí eu vou passar depois para vocês que todas as lives, vão ter todas as lives gravadas, né? Vai ficar tudo lá no YouTube. Parabéns, muito bem explicado. Obrigado. Então nós vamos deixar tudo isso daí direitinho aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma, acho que pergunta, acredito que não. Aqui está perguntando sobre a menopausa. Nós vamos falar bastante sobre a menopausa aqui ainda também. Né? A menopausa ela requer aí acho que uma live só para ela, né? Para a gente poder falar, que tem muita coisa específica, né? Da menopausa também, que são mais peculiares, algumas peculiaridades que eu acho que se a gente colocar todo mundo junto aqui pode confundir, tá bom? Mas nós vamos falar sim da menopausa, vamos falar sobre alguns mitos que acontecem em relação à menopausa, sobre a questão de reposição de hormônio ou não, por que existe, por que uma parte da medicina fala que é perigoso usar, vamos mostrar onde é que está, quais são os estudos que mostram aquilo ali. Tá? E provavelmente essas lives eu vou acabar migrando também depois para o YouTube, porque eu quero compartilhar minha tela, e aqui no Instagram acaba sendo um pouco mais difícil fazer essa compartilhação de conseguir compartilhar a tela e tudo mais, acaba sendo um pouco mais difícil. E eu, como na minha coisa assim, eu sou muito visual, eu gosto de estar muito mostrando imagens, eu acho que fica mais fácil o entendimento dessa situação, tá bom? Então, mais algumas perguntas aqui, né? Pessoas que falam assim, por exemplo, tem mês que eu fico de boa e tem mês que eu fico com um capeta. Por que seria? Essas alterações, né? Como eu falei que expressão de estradiol, tem muito estradiol, né, na mulher com pouca predominância da progesterona. Então a mulher está na primeira fase do ciclo menstrual, fica com muita progesterona, com muito estradiol, pouca progesterona, acaba gerando essas alterações aí de humor também, tá?
Aí tem uma que até colocou, eu quero matar as pessoas. Exatamente, eu falo que é aquela ditado, né? Que a onça fica brava, que a gente fica brincando, às vezes falando e tal, que a mulher fica, mas porque realmente fica numa situação. E isso tira a qualidade de vida da mulher. Tira a qualidade de vida dela, tira a qualidade de vida de outras pessoas que estão no entorno dela. Toda a sociedade perde com isso. Não é só a mulher que perde, a mulher sofre com isso. Mas todo mundo perde com essa situação. Entendeu? Então a gente fica numa situação que a gente precisa de... Por isso que eu falo que é importante levar essa informação, e às vezes seja para mulher, seja para homem e tudo mais assistindo isso aqui, porque quando você informa isso, quando você mostra para alguém, para um amigo, para alguma pessoa, que existem coisas que podem ser feitas muito além, muito melhor do que somente da anticoncepcional, que o anticoncepcional vai acabar atrapalhando, piorando, colocando a mulher em risco, mas que para isso a mulher vai ter que fazer a parte dela, vai ter que corrigir hábito alimentar, vai ter que praticar uma atividade física, mas tudo isso vale muito a pena pelo resultado que a pessoa acaba tendo depois. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Não sei se já estou entrando na menopausa. Sim, nós vamos ter que explicar sobre isso. Tem um período que a pessoa está entrando, toda essa questão aí também que a gente precisa de conversar, que eu falei, eu vou fazer uma live só para isso aí, tá? Parabéns, gostei muito, muito obrigado. Estou me sentindo ótima depois da consulta. Fabiana, tá certo, Fabiana? Que bom, a gente vai cada vez mais otimizando aí esse perfil, né, hormonal, esse perfil metabólico e corrigindo bastante também. E aí, como eu falei, Fabiana também é uma pessoa que, né, que eu trato ela já há um tempo e veio fazendo toda a correção de hábito alimentar, toda a correção de estilo de vida, que é a tal da mudança do estilo de vida que a gente tanto fala. Não adianta só chegar lá e tomar a fórmula, tomar um suplemento achando que vai ficar bem. E as mulheres que já praticam atividade física, as mulheres que já têm uma alimentação mais balanceada, quando dá como diz o outro, uma pincelada ali com hormônios, né? Quando complementa ali com suplementos, com alguns hormônios e tudo mais, pronto, a pessoa passa a ter uma qualidade de vida absurda. Né? Por quê? Por que acaba tendo mais qualidade de vida? Porque as pessoas nós já começamos a declinar nossa produção hormonal com 25 anos de idade. E o que está acontecendo hoje em dia? Nossa fase de enfrentamento da vida está cada vez mais esticada. Cada vez eu preciso mais de avançar na minha fase de idade, quanto mais eu preciso de avançar na idade com enfrentamento, seja das questões profissionais, questões financeiras, e só que a fisiologia continua sendo a mesma, os hormônios continuam caindo, continuam declinando, entende? Então tudo isso precisa de ser reposto, ser equilibrado para que a pessoa consiga viver com qualidade de vida. Deixa eu ver, acho que alguém fez uma pergunta aqui. A Denise. Doutor, no que o anticoncepcional pode afetar no organismo? Em tudo. O que o anticoncepcional faz? Ele faz alguns bloqueios da liberação de alguns hormônios, e com isso, quando a mulher, por exemplo, está usando um anticoncepcional, se ela dosar o transportador dos hormônios, que é chamado de SHBG, esse SHBG, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa pode dosar, todos nós temos esse transportador de hormônio. Quando a mulher usa o anticoncepcional, ele faz o bloqueio. Então a mulher para de ter liberação de estradiol, de progesterona, tudo aquilo ali no corpo fica, né, bloqueado. E o corpo, o fígado que produz esse SHBG, o fígado começa a fazer o quê? Ele começa a produzir mais SHBG. Então esse SHBG, o valor dele ideal é ficar na faixa de 30, na mulher que usa anticoncepcional ele vai lá para 200, ele aumenta muito. E esse SHBG, ele faz o fígado começa a produzir muito para quê? Para esse SHBG ir no organismo e procurar esses hormônios. Então ele fica ali procurando hormônio. E aí ele está caçando, ele vai no corpo inteiro como se ele fosse no corpo e não achasse. Como ele não acha, ele manda um sinal para o cérebro e fala assim: cérebro, eu não estou encontrando hormônio, não tem. E o que significa hormônio na nossa vida? O hormônio na nossa vida, se a gente pudesse resumir numa palavra só, ele significa energia. Ele que nos dá energia. Então se não tem energia, imagine vocês, se eu chegasse para vocês e falasse que na casa de vocês amanhã vai faltar água. O que vocês vão fazer? Vocês vão tentar estocar água. Quando a gente fala, olha, vai ficar um mês sem água, o que você faz? Você compra a caixa d'água e estoca de tudo quanto é jeito. Se o corpo da gente, quando usa, a mulher quando usa um anticoncepcional, que ela aumenta esse HBG, que ele entende que não está conseguindo ter ele não tem energia, ele vai sinalizar para o corpo ele começa a falar assim: peraí, já que essa pessoa não tem energia, a gente precisa de estocar energia. Como é que a gente estoca energia? Tudo aquilo que a pessoa comer, isso vai acontecer através de um aumento da insulina. Ele vai transformar aquilo que a pessoa come em reserva de energia, que é o quê? Que é gordura. Então aumenta a gordura localizada, aumenta essa expressão e a pessoa acaba perdendo massa muscular também. Então a mulher quando está utilizando, quando ela mantém o mesmo peso, às vezes muitas começam a utilizar o anticoncepcional, mas mantém o mesmo peso, quando vai fazer às vezes uma bioimpedância,
o resultado, a proporção de massa muscular cai e o percentual de gordura aumenta. Às vezes eu já vi situações de mulheres com anticoncepcional que estão magras, mas estão chamadas de falsas magras, que é onde você tem um alto perfil ali, um aumento do percentual de gordura corporal. Entende? Então esse acaba sendo o problema, o principal problema do anticoncepcional. E isso daí acaba gerando problemas metabólicos, aumenta o SHBG, isso vai ativar vias inflamatórias no nosso corpo. Aí tem toda uma cascata ali hormonal que acontece, inflamatória que acontece por trás do uso desse anticoncepcional. Por isso que quando aumenta esse perfil inflamatório, a gente vê muitos casos ali relacionados ao quê? A questão de trombose, graças ao uso do anticoncepcional. Deixa eu ver aqui. Fernanda, Franchete, meu equilíbrio hormonal, capitaneado pelo Dr. Léo, me proporcionou qualidade de vida. Parabéns, gratidão. É isso aí, Fernanda. E no teu caso também, volta a falar também, que é outra pessoa que não só foi a questão da suplementação que entrou, mas foi o que? A mudança do estilo de vida, gerenciamento de estresse, tudo isso também, a tarefa de casa, né, que você teve que fazer aí ao longo desse período, que junta aí, quando junta tudo, várias forças, né, se unindo a um único propósito, a tendência, gente, é o quê? Que a gente consiga mais benefício. Se a gente ficar o nosso corpo assim, ó, um puxando a corda para um lado, outro puxa a corda para o outro, outro puxa para o outro, fica todo mundo parado no mesmo lugar. Por isso que eu falo, participar da questão de atividade física, da questão de alimentação. Alimentação não está falando para ninguém ser um xiita, de não comer nada, nem isso e aquilo. É fazer mudanças, é colocar alimentos que colocam ali, que trabalham a favor do nosso organismo, deixar a coisinha que inflama daqui e dali para o final de semana, para ocasiões especiais, diminuir às vezes o consumo, dependendo do estado de inflamação que a pessoa tiver. Tudo isso são situações que a gente precisa estar o tempo todo em cima, trabalhando, batalhando, corrigindo. E isso é para o resto da vida. Essa balança que a gente vive na nossa vida, a gente vai ter que levar ela para o resto da vida. Aquilo que a gente sempre fala, né? A expressão que a gente tem usado muito hoje em dia, é chutar o balde e recolher o balde o tempo todo. Para a gente não deixar chutar o balde, deixar a coisa cair para lá, porque depois é mais difícil de recuperar. Entende? Então, por exemplo, final de ano agora, todo mundo foi para as férias, viajou, fez isso, aquilo, a gente tende a voltar o quê? Um corpo fora de forma, engorda um pouco, e tá certo, às vezes é importante na vida, às vezes a gente tirar isso, desconectar um pouco de tudo, de todos os compromissos, mas depois, firme de novo nas atividades, na alimentação, fazer uma detoxificação, né? Tirar o máximo ali de estrógenos do meio ambiente, contaminantes, tentar diminuir tudo isso daí na vida da pessoa. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos o caminho, né, as informações que eu tive que passar hoje relacionadas à questão da TPM. Eu acho que eu consegui explicar aí o máximo, né, de tudo aqui. Uma das perguntas aqui que eu vi, né, é por que sentimos vontade de comer chocolate na TPM? Por quê? Porque a pessoa aumenta antes ali aquela fase inflamatória, né, e esse desequilíbrio entre os hormônios, a mulher acaba tendo menos produção de serotonina. E aí a mulher começa com o chocolate, ele faz com que a pessoa libere, né? A pessoa quando come um chocolate, ela acaba liberando mais dopamina também. E isso tudo, só que o mesmo chocolate que faz a pessoa liberar dopamina, como ele tem leite, o leite ele vai gerar fator de inflamação no corpo, que vai aumentar o macrófago, que vai destruir receptor depois de serotonina e de dopamina. E aí a pessoa vai precisar de comer mais chocolate. Aí aumenta, destrói, aí come. Aí fica aquele ciclo, aquele vício. Por isso que a gente chama de ciclos viciosos, que a gente precisa de quebrar esses ciclos. E aí a gente quebra como? Um pouquinho da questão da força de vontade da pessoa, mas também além dessa força de vontade que a pessoa precisa ter, por isso que eu falo que não é só força de vontade. Eu vou dar um exemplo, se a pessoa tiver um nível de insulina de jejum muito elevado, não tem força de vontade que vai conseguir fazer a pessoa resolver isso, aí ela precisa já de associar junto com isso também às vezes um medicamento, alguma coisa para diminuir essa resistência, né, que a gente chama de resistência insulínica, para diminuir essa insulina no corpo. Tá? Então, tudo isso são fatores que a gente precisa de estar corrigindo para diminuir aí esses sintomas aí, né? Toda essa situação. Tá certo, pessoal? Eu quero, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar aí, estou aqui para responder. Como eu falei, a live vai ficar salva aqui essa noite e amanhã a gente vai colocar ela já A gente já vai colocar essa live já no YouTube já também. E vou informar aqui para vocês, obviamente, quando eu estiver com ela lá no YouTube, eu já vou informar para vocês depois o link certinho para vocês poderem acessar. Então acho que é isso, pessoal. Eu agradeço a todos aí que estiveram presentes aqui nessa live, né? Desejo a todos aí uma boa noite e até a nossa próxima live, que hoje foi uma live que a gente chama de relâmpago, né? Eu avisei que foi de última hora, porque nós estamos com a agenda aqui, fazendo alguns trabalhos aqui
e às vezes fica um pouco conturbado, às vezes não dá para ter uma programação muito certinha, então a gente está ali sempre avisando e comunicando de acordo aí com a demanda do dia, tá? Então sempre que dá um tempo de a gente conseguir fazer, a gente vem aqui e vamos estar fazendo essas lives cada vez com mais frequência, tá certo? Boa noite a todos e até a próxima live. Tchau, tchau.